Bom, fera, estamos agora aqui para comentar Ciências Humanas, prova que pertence ao primeiro dia do Enem, uma prova que engloba aí História e Geografia, teoricamente pelas matrizes, mas vamos falar daqui a pouco que isso está um pouco além do que apenas História e Geografia. Professor Hugo, a prova de História, né? Eu sou um fã da História, eu gosto da História, e eu acho que uma boa prova, ela precisa agradar o fera, ele precisa ter o prazer de ler e se encontrar dentro daqueles conteúdos, ter a percepção realmente do que aconteceu no passado. E essa prova, ela realmente premiou esse fera, foi uma prova boa para ser feita. Os textos, olá fera, os textos foram curtos, o que facilita, não torna a prova muito cansativa. Teve uma variação bacana entre texto e imagem, a gente teve três grandes boas imagens para analisar. A gente teve uma chargezinha sobre o regime militar, e aí ele traz um poema de Agostinho Neto sobre o pan-africanismo, então faz com que seja uma prova mais dinâmica, mais tranquilo para eles. Sempre seguindo o mesmo padrão que o Enem tem, de buscar a compreensão da leitura do fera. Então o fera tem que saber ler não só textos, mas imagens, charges, etc. Então faz com que seja mais dinâmica a prova assim. Alguma questão, Hugo, mais atual, do momento mais atual do país, ou pelo menos talvez lá dos últimos 5 anos aí, mais alguma coisa recente, ou mais da história mais distante, digamos assim? Não, de fato o que a gente teve mais próximo foi a questão da Segunda Guerra Mundial. A gente teve uma questão sobre a participação da África na Segunda Guerra, e teve também a redemocratização do Brasil. Só até ali o finalzinho do regime militar que ele abrangiu, nada muito recente não. Então foi uma prova boa de se fazer. Foi. O fera foi premiado aí com uma prova longa, né? O Enem é uma prova tarde, uma prova longa. Importante que ela seja uma prova prazerosa para o fera, porque a maratona já é por si só, por causa do tempo. Vou começar aqui com o professor Mário Souza, e alguém pode dizer assim: oxe, o professor Mário Souza é de Sociologia e Filosofia. E quem pegar a matriz curricular do Enem vai ver que ela é dividida em História e Geografia. Mas ontem a gente na divisão lá, eu estava observando, professor Mário, a gente percebe claramente que precisa haver um ajuste nessa matriz aí, já que Sociologia e Filosofia são conteúdos do ensino médio. Verdade, a gente vem discutindo isso há já um tempo, né? Que é uma demanda que deveria estar lá dentro do currículo, né? Das matrizes, ainda não está, e Filosofia e Sociologia vem numa crescente no Enem, né? Claro que a prova é interdisciplinar, se a gente fosse somar as questões de filosofia, sociologia, geografia e história, ia dar bem mais que 45, né? Porque em várias questões existem assuntos e reflexões das diversas disciplinas, mas falta chegar a essa demanda aí, né? A prova de História, o professor Hugo fala sobre as imagens. A prova de Sociologia foi mais em cima de textos ou mais em cima de imagens, como Sociologia e Filosofia? Como foi essa abordagem? Ela ficou mais no texto, né? O texto sociológico. A gente teve vários textos, alguns realmente da sociologia, né? Por exemplo, um texto de Weber, da sociologia no Brasil, um texto do Sérgio Buarque de Holanda. Então a gente teve muita interpretação em cima de texto, tanto em filosofia quanto em sociologia. Sociologia, essa demanda social atual, ela apareceu de forma mais forte, né? Então apareceu questões sobre meio ambiente, a questão sobre o negro, a questão sobre gênero, então problemas relativos à identidade, a questão da globalização, o uso da internet. Então essa discussão bem atual dentro da sociologia através de textos. Alguma coisa sobre os movimentos sociais, sobre essa demanda da sociedade, sobre esse clamor que o Brasil hoje participa, como no cenário mundial, de clamar, de ir às ruas? Alguma coisa nesse sentido, não? Vê bem, na questão da política, a gente teve algumas questões relativas à filosofia e à sociologia, mas essas demandas de movimentos sociais ficaram mais na questão do gênero e da identidade. Certo. Então, por exemplo, a prova de redação trouxe uma dessas demandas que estava na prova de sociologia também, né? Com relação à questão do feminismo, a questão da mulher, né? Então essa demanda ela ficou mais nesse movimento social, não ligado tanto à política,
mas ligado a outros problemas relativos à cidadania. Então foi bem explorado esse tema. A sociologia se apresentou muito mais forte do que vinha nas outras provas. Fica a dica aí, viu, fera? Se preocupar e estudar a sociologia, a filosofia, atrelada ao fato histórico, atrelada ao dia a dia, tá certo? Professor Anderson, nosso professor de geografia. Geografia, para a gente finalizar ciências humanas, como foi essa prova de geografia? Bom, Fera, a prova de geografia seguiu... Deixa eu só corrigir, né? Porque não é essa a prova de geografia, mas como geografia apareceu dentro da prova de ciências humanas. Comportou-se na prova de ciências humanas, né? Exato. É um critério muito normal da prova de geografia seguir linhas muito normais de raciocínio. Indústria, meio ambiente, agricultura, climatologia. O que é mais sensato esse ano é que houve uma ligação direta com a parte climatológica e com a parte principal da geografia física, exigindo do aluno o conhecimento de geografia física no fato de solo e principalmente de estrutura de relevo. Eu queria destacar até, Sérgio, uma questão 34, falando sobre da prova rosa. 34 da prova rosa, que foi uma questão falando sobre veredas, um assunto muito específico de geografia física, dado naturalmente durante o primeiro ano, que é o básico, também no terceiro, mas que para o aluno que soube interpretar a questão, para o cara ter um pouco mais de toque nessa questão. E a questão 11, que foi uma coisa muito bela, porque ela trouxe a cartografia, a utilização do GPS, dentro de uma questão de valorização, Mário, até na questão que envolve a condição indígena e o critério das áreas dos quilombolas. Então, uma prova assim, muito inteligente, uma prova que o Fera, que realmente tem um embasamento, fez uma prova muito boa. E assim, não houve segredos, Sérgio, na prova de geografia, não houve segredos, tá? Agora, uma prova muito gostosa de se fazer. A questão que envolve a lógica da estrutura do texto, a estrutura da imagem, foi muito explorada para a geografia, muito boa a prova. Boas qualidades, professor Anderson, da imagem? Sim, boa qualidade. Não tinha nenhum problema na imagem para qual eu não fizesse ou não chegasse ao seu ponto de resposta. Uma prova muito boa, mas nem muito bem. A gente fica muito feliz porque eu acho que é essa a ideia do professor. Eu acho que o professor fica feliz ao abrir uma prova. A gente sabia que o começo do Enem seria um começo difícil, uma prova nacional, mas a gente percebe claramente, né, na ciência da natureza, nas ciências humanas, que a gente está falando agora aqui, que a prova tem avançado, a prova tem melhorado muito e se tornado uma prova em condições de selecionar, de levar o aluno à universidade. Então, Fera, terminamos agora as ciências humanas. Vamos falar mais de outras matérias, sempre antenado. Lembrando a você, Fera, que no site do motivofaz.com.br você consegue a prova toda resolvida e comentada. Valeu, Fera, até breve.